Existe uma zona chamada zona de perigo, e essa zona te trará resultados como esse. Salve galera, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pereira, sou trader, analista profissional e hoje eu vou te ensinar como lucrar muito com a zona de perigo. A zona de perigo que está no Bitcoin agora. Você vai saber tudo sobre ela. Em alguns poucos momentos nós teremos a sorte de encontrar uma DVAP em uma zona de perigo. A DVAP, a famosa DVAP Evapo, caso você ainda não conheça, é a minha estratégia autoral, minha estratégia de reversão de preço. E dessa vez ela aconteceu na zona do perigo. Infelizmente a IAD DVAP não conseguiu identificar essa DVAP que aconteceu na zona do perigo. Porém, eu estava online, eu consegui identificar. Tive esse resultado que você acabou de ver no começo do vídeo e eu avisei todo mundo dentro da IAD DVAP que ela estava acontecendo. Mandei uma mensagem lá e avisei a galera. Apesar da IA não ter avisado, me parece uma DVAP interessante uma hora do Bitcoin agora. Por que era uma DVAP interessante? Porque ela estava na zona do perigo que você vai aprender aqui nesse vídeo. Mandei pra galera a entrada, todos os alvos aqui em amarelo. E obviamente quem fez esse trade junto comigo teve o mesmo resultado que eu no dia de hoje. Dormiu shortado ontem no Bitcoin e hoje riu à toa. Mas bora lá que nesse vídeo você vai aprender um pouco mais sobre a zona do perigo e as oportunidades que essa zona nos dá. No dia de ontem o Bitcoin atingiu os 102.700 dólares. Depois de 7 dias de alta, ele chegou na famosa zona do perigo. Mas o que é a zona do perigo? Se você vem do mercado tradicional, assim como eu, você provavelmente já utilizou essa ferramenta aqui, chamada de retração de Fibonacci. E provavelmente esses são os níveis que você utilizou nessa ferramenta. 38,2%, 50%, 61,8%. Essa é uma das ferramentas mais incríveis para você encontrar suportes ou resistências no preço. Porque geralmente dentro das ondas de Elliott, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, ou ao menos já ouviu falar que o mercado se movimenta em ondas. Essas ondas param em um desses três pontos. Ou no 38,2% e volta a subir, ou no 50% e volta a subir, ou no 61,8% e volta a subir. No mercado tradicional esse movimento é clássico. Porém, no mercado cripto, por ser um mercado com mais volatilidade, existem duas zonas que também são muito bem respeitadas. Que é a zona de 23,6%, causando movimentos mais curtos, que você já está habituado no mercado cripto. Aqueles pullbackzinhos pequenininhos para logo depois explodir. Mas como a volatilidade não só é para cima, ela também está para baixo, nós utilizamos a retração de 786, que são aqueles pullbacks bem grandes que a gente vê no mercado cripto. E a zona do perigo, que eu chamo, é a zona que eu considero entre 0,68, ou seja, 61,8% de Fibonacci, e 78,6% de Fibonacci, ou seja, 0,786. É uma região que você sempre verá pintada de vermelho aqui no meu gráfico. Essa é a configuração que eu utilizo nessa Fibonacci, eu pinto aqui de vermelho, para marcar essa zona de perigo. Esse retângulo aqui é um dos suportes mais fortes do mercado cripto em caso de uma tendência de alta e uma das resistências mais fortes do mercado cripto no caso de uma tendência de baixa. Na maioria das vezes que você ver uma formação de um ombro, cabeça, ombro no mercado cripto, independente se para baixo ou para cima, o último ombro estará nessa região vermelha, região de 786. Dito isso, vamos ao preço do Bitcoin, que vinha fazendo topos cada vez mais altos, até que dessa vez ele parou. E quando a gente pega o último topo e o último fundo, a gente vê que ele parou lá, na famosa zona do perigo, a retração que fica entre 0,68 e 0,786. A zona vermelha.
Em algumas poucas vezes, você que sabe operar a DVAP com perfeição e traçar Fibonacci com perfeição, irá traçar a sua extensão de Fibonacci. Vai pegar, por exemplo, aqui o último fundo e o primeiro topo, pós-reversão. Deixa eu só ajeitar o último fundo aqui. Vai ver que o preço chegou aqui exatamente no quarto alvo de Fibonacci, deixou topos mais altos que os anteriores, enquanto o índice de força relativa fazia topos mais baixos que os anteriores. Vai ver um padrão de reversão com volume acima da média. Vai ver uma divergência no IFR com volume, alvo de FIB e padrão de reversão. Caso você ainda não saiba operar DVAP com perfeição, o link que leva para a inteligência artificial de DVAP, onde eu mandei essa operação de ontem, está aqui na descrição do vídeo. E ele vem de brinde o curso de DVAP para você se aperfeiçoar. Mas enfim, voltando ao assunto. Algumas poucas vezes você verá uma DVAP linda como essa na zona vermelha, a zona de perigo. Mas quando essa oportunidade aparece, você tem um ótimo trade. Que foi o trade que a gente fez ontem. Uma DVAP na zona de perigo. Um trade que eu fiz questão de alertar dentro da IA de DVAP, mesmo ela não tendo identificado sozinha, infelizmente. Porém, eu estava lá. E assim como eu aviso desse trade, eu aviso de diversos trades. Eu vou guiando vocês dentro da IA de DVAP e falo, esse trade tá bom, esse trade não tá. Alguns trades que eu entro que a DVAP não consegue enxergar, eu mando lá. Então eu vou fazendo esse guia para que vocês tenham uma taxa de acerto cada vez maior dentro da IA de DVAP. Que hoje não é só um produto, mas sim uma comunidade. Uma comunidade de pessoas que operam DVAP e que gostam muito do serviço. A gente tem um grupo no WhatsApp que a gente conversa o tempo todo. A galera fala sobre operações, dá dicas uns para os outros. E tá indo muito bem. Fico muito feliz com a criação dessa comunidade. Se você faz parte dessa comunidade, dá um alô aqui no comentário desse vídeo. Deixa um oi. Fala que você faz parte da comunidade de DVAP. E que você pegou esse trade junto comigo e tá rindo à toa. Mas enfim, esse não é o intuito do vídeo, não é para falar sobre isso. É para falar sobre essa zona vermelha. Talvez você ainda não tenha conhecimento suficiente para operar reversões nessa zona vermelha, que acontece com frequência. Então vou te dar uma dica, tá? Sempre que você vê o preço depois de uma queda retomar sua alta e você traçar uma simples retração de Fibonacci, sempre pegando o último topo e o último fundo, e ver que o preço está nessa região da vermelha, pelo amor de Deus, não compre, tá? Não compre no caso de uma reversão para baixo e não venda no caso de uma reversão para cima. Essa zona tem uma probabilidade de reversão no mercado cripto extremamente alta, tá? É proibido comprar na zona de perigo com o preço subindo. É proibido vender na zona de perigo com o preço caindo. Lá é uma zona de alta probabilidade de reversão, tá? Então aprenda isso desse vídeo. É somente isso que eu quero que você aprenda. Que você saiba marcar o último topo e o último fundo e analisar que o preço está numa zona de perigo. A zona de perigo significa perigo de reversão de preço. Tome muito cuidado com ela, é proibido comprar nessa zona. Talvez você tenha comprado Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda ontem e está sofrendo no dia de hoje. Saiba que foi por conta disso, tá? Você comprou na zona de perigo e isso é proibido dentro do mercado. No demais, o Bitcoin não está sozinho. S&P 500 fez o mesmo movimento, tá? Também, lá vamos nós de novo, retração de Fibonacci, última máxima, última mínima. O preço chegou a primeira vez lá na zona de perigo, recuou, chegou uma segunda vez lá na zona de perigo, recuou e também deixou um padrão de continuação de queda. Fez uma reversão da última alta lá na zona de perigo. Minha expectativa para o mercado nos próximos dias, devido a essa rejeição forte, tá? Que ele volte aqui para o último fundo. Tanto S&P 500 quanto Bitcoin. Vamos ficar de olho nisso. Se você assistiu o vídeo de ontem, você se lembra que eu comentei que nós estamos provavelmente na fase 2 de distribuição de Richard Wyckoff, onde o preço testa suportes, resistências, e é normal ele continuar aqui. Então eu acredito sim numa consolidação por mais dias aqui nessa região. Você se lembra bem, provavelmente, que na fase 3, ou na fase C, nós temos um uptrust, que é um falso rompimento aqui da máxima histórica. A probabilidade desse falso rompimento acontecer em breve é grande, tá? Mas não conte com ela. Não significa que 100% das vezes ela vai acontecer dentro de uma distribuição de Wyckoff. Ou seja, a zona atual aqui para mim, essa zona, vocês sabem muito bem, já repeti diversas vezes, de 98,900 é a zona que eu fiz as minhas maiores vendas. Essa zona no geral que fica entre 98 e 100
para mim é uma zona muito interessante para vender bitcoins, tá? Então, se você ainda não realizou lucro, aproveita que estamos próximos dessa zona, hein? No momento que eu estou gravando esse vídeo, estamos em 97 mil dólares, 96.950 para ser mais preciso. Aproveite, tá? Aproveite para realizar um pouco de lucro aí no Bitcoin, que mesmo que ele volte a subir, mesmo que ele rompa a máxima histórica, que é possível e provável que aconteça, dificilmente ele vai muito longe, tá? Esse é um conselho que eu dou para você. Eu sei que a maioria das pessoas não concorda comigo, mas assim, não sei nem o que falar. Só aproveita, tá? Só aproveita do conselho. Não precisa vender muito, não precisa zerar seus bitcoins. Eu mesmo não zerei, eu ainda tenho 25% da minha carteira alocado, mas coloca um pouco de lucro no bolso, você não vai se arrepender. Caso o preço continue subindo, caso essa análise esteja totalmente errada, o preço continue subindo, tudo bem, você não saiu do mercado, você ainda está, mas caso ali tenha feito um topo, pelo menos você colocou um pouco de lucro no bolso, beleza? Não se deixe levar pela ganância, ela pode te matar no mercado, especialmente no mercado que já está em 2 anos de alta sem parar e que está em regiões de máxima histórica, deixando sinais de distribuição. Tome muito cuidado com isso. Assista o vídeo de ontem, caso você ainda não assistiu, uma análise bem legal, uma análise bem completa de distribuição de Richard Wyckoff, uma das distribuições mais clássicas que acontecem no mercado. Pode te dar uma visão que talvez você ainda não tenha percebido. Não esquece também de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal. Amanhã eu tô de volta. Valeu!